Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira e hoje vamos falar das vitórias dos clubes mineiros. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro venceram e não dá pra falar que subiram na tabela, né, Josias? No caso do Atlético, mas o Cruzeiro deu uma subidinha na tabela, né? Deu uma subidinha, né? Aproveitando essa vitória magra aí, né, no final de semana, mas conquistando os 3 pontos importantes que o time precisava aí de uma melhora nessa tabela de classificação brasileira. E lembrando ao internauta que você pode acompanhar conosco através do nosso canal de TV e também do podcast Super FC com o Esporte.com. Meu caro Josias, vamos começar então falando sobre a ótima vitória do Atlético. O Atlético que conquistou 3 pontos fundamentais na luta pelo título. 2-0 diante da Ponte Preta lá no Moisés Zucarelli. E aí? Bom, foi um jogo que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui com o pessoal, com o Toninho, né, que é o Antônio Anderson, estava cobrindo também o Atlético nesse jogo. Foi um jogo muito bom para o Atlético mostrando mais uma vez sua força fora de casa, né, que melhorou bastante. Se nos anos anteriores a gente reclamava que o Atlético não conseguia ter uma estabilidade muito boa fora de casa, em 2015 a história já é diferente, o Atlético mostrando também sua força aí fora do Independência, né, também fora de Belo Horizonte. É um jogo que o Atlético teve o controle, encontrou algumas dificuldades assim, no início da partida normal, o campo muito pesado, o campo ruim ali do Moisés Zucarelli, em Campinas, mas aos poucos o Atlético foi imprimindo o seu ritmo de jogo, um jogo bastante consciente, bastante tranquilo e colocando também as suas características, né? O Thiago Ribeiro jogando muito bem pelas pontas, mais uma vez, e marcando gols, né? Uma coisa que a gente não via assim, o Thiago Ribeiro fazendo muitos gols em sequência no Atlético, parece que ele despertou realmente e está fazendo grandes atuações aí. Fora isso, o Giovanni Augusto também fez uma partida muito boa, distribuindo muitos passes, uma visão de jogo muito apurada e foi premiado ali no finalzinho, quando ele ia sair de campo, na entrada do Josué, que o Levi ia fechar, porque o time estava tomando um pouco de pressão da Ponte. A Ponte jogou, foi para cima porque precisava ganhar, era o 4º jogo que a Ponte não ganhava no Brasileiro. O Cajás também foi embora da Ponte Preta, né? Mas o Atlético conseguiu achar esse gol com o Giovanni Augusto e deu a tranquilidade. Mais 3 pontos é o que importa. O Levi falou depois da partida que ele vê o Atlético ainda não plenamente favorito ao título. O time precisa acertar algumas coisas para manter esse padrão de jogo, esse padrão de vitórias seguidas, mas é uma coisa a se comemorar, né? Já são 6 vitórias seguidas e 7 jogos sem perder. Então o Atlético mostrando aí que tem condições de brigar pelo título. Então, eu tô achando engraçado que quando a câmera corta pra você e eu vou fazer minha colinha aqui no celular, só mostra a minha mão mexendo no telefone, parece que tô brincando de WhatsApp, né? É verdade, tá parecendo. Mas vamos falar o que interessa, o pessoal que vai ouvir a gente não vai ver essa cena, graças a Deus, né, Josias? Mas vamos, pensando um pouco mais a longo prazo. O Atlético hoje tem 29 pontos em 13 jogos, é uma média muito boa, média muito interessante. E essa sequência de 6 vitórias dá para ter uma noção do que o Atlético pode construir ao longo do campeonato. Existem 2 vertentes aí. Primeiro, que o Atlético realmente, na minha opinião, ele vai brigar pelo título. Mas existem muitos atleticanos, alguns analistas de futebol inclusive, que acham que esse time está chegando ao ápice de uma forma um pouco cedo demais. O Atlético talvez não tenha fôlego no final da competição para ganhar o campeonato em virtude disso. Porque todo mundo sabe, todo mundo que trabalha com futebol sabe, todo mundo também que acompanha o futebol, claro que sabe, que o clube trabalha num certo momento, estabiliza numa forma de jogo, de qualidade, de condição física, chega num nível mais alto e depois ele dá uma caída. Os 29 pontos do Atlético, na verdade, mostra que o time ainda está na minha opinião, em evolução. Você acredita que o Atlético pode perder rendimento assim de repente? É o que o próprio Thiago Ribeiro falou após a partida, né? Ele disse que o Atlético precisa entender que essas 6 vitórias não significam que o time é o melhor do Brasil. Né? Longe disso, o time precisa trabalhar para continuar mantendo isso. E quando as derrotas vierem, que consequentemente virão, porque o campeonato é longo, a gente viu isso nos 2 últimos anos, o próprio Cruzeiro sofrendo em alguns momentos do campeonato, o Atlético não vai passar por isso. Não adianta achar que vai ser tipo, vamos lembrar aqui, 2003, que o Arsenal foi campeão inglês invicto.
né? Não vai acontecer isso tão... O próprio Bayern de Munique quase ganhou o campeonato europeu. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Ainda mais no Brasil, que o campeonato é muito equilibrado e as equipes vão chegando num momento que elas vão cansando, vão tendo problemas aí por conta do calendário, que vai ficar puxado. A Copa do Brasil também vai começar para Cruzeiro e Atlético alguns meses, daqui a algumas semanas, alguns meses. Para Corinthians também, para São Paulo também. São Paulo. Lembrando que, por exemplo, a próxima rodada, né, o Atlético vai enfrentar o Corinthians, né, na Arena Corinthians, e todos os times que estão ali próximos ali do Atlético na tabela, eles também irão se enfrentar. Então vai ser time matando time, tirando ponto um do outro. Então vai ser um campeonato muito complicado, isso já mostra pela proximidade dos times que estão ali na tabela de classificação. Então não adianta o Atlético achar que vai manter assim sempre, que não vai. Então é preciso ter um trabalho para a torcida também entender, né, que quando o momento ruim chegar, que vai chegar algum momento, não digo que seja um momento ruim eterno, mas derrotas, né? Em alguns casos, por exemplo, no Cruzeiro nos últimos 2 anos, em 2013 o time oscilou, isso é que aquele ano do Cruzeiro foi um pouco à parte mesmo, porque o Cruzeiro foi oscilar depois que foi campeão. Depois foi campeão. Mas também o Cruzeiro ganhou o campeonato com 4 rodadas de antecedência. Isso é muita também. coisa, é muito difícil repetir isso que aconteceu. No caso de 2014, o Cruzeiro oscilou e já foi na metade do segundo turno. Isso. E aí a pressão veio, o São Paulo quase chegou a encostar, e se não é o Joel marcando aquele gol contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, diante do São Paulo, o São Paulo poderia ter ali ultrapassado o Cruzeiro, porque o São Paulo tinha acabado de vencer o Cruzeiro e podia ter essa chance de passar o Cruzeiro na tabela de classificação, mas aí o Joel já se mostrou o jogador do Cruzeiro naquela temporada, né, Josias? Marcou e não deixou isso acontecer. Mas se tratando do time do Atlético, o Atlético está jogando num esquema até interessante, né, com a volta... primeiro está jogando com 2 volantes, né, Josias? A gente tem que deixar isso claro, uma coisa que a gente pedia aqui do Davi com o Rafael Carioca. Exatamente, o time está com um pouco mais de peso no meio campo e isso facilita um pouco a vida lá atrás. E o que é incrível é que o saldo de gols do Atlético está muito alto, está muito elevado mesmo. São 28 gols, né? E outra coisa que é interessante desse time do Atlético é que ele finalmente entendeu que como se ganha em campeonato, né? Tem que ganhar de time que não está fazendo nada. A Ponte Preta, apesar do início avassalador no campeonato, não teve fôlego, o fôlego foi até um pouco cedo demais, né? E já não está jogando a mesma bola que jogava há algumas semanas atrás. Então o Atlético chegou lá e ganhou. O próprio Sport, o Sport Recife, é um time que vai brigar por alguma coisa? Vai. Mas já tem ganhado o Sport Recife no Mineirão. Ganhou. Joinville em casa e por aí vai. É isso que eu tô falando. O Atlético tem que ganhar os 3 pontos obrigatórios. Se você fatura os 3 pontos obrigatórios, a sua chance lá na frente de brigar por uma conquista é muito maior. Vale lembrar que o Cruzeiro já ganhou o Campeonato Brasileiro sem ganhar. Eu tô citando o Cruzeiro aqui porque ele é o último campeão, não dá para não citar o Cruzeiro. Ficou sem ganhar dos 4 primeiros colocados. Exatamente. Então não é isso. O campeão sai quando você faz mais pontos. E a mesma pontuação do Corinthians é a mesma do Joinville. Então é isso, gente. Tem que ganhar de todo mundo mesmo. E é isso aí, vida que segue. O Atlético joga na Arena Corinthians, como o Josias falou, às 9 horas da noite de sábado. É um jogo complicadíssimo. O Corinthians vem de uma vitória sensacional diante do Flamengo lá no Maracanã, né, Josias? 3-0 fora o show. E é complicado a gente pensar que até mesmo o Atlético, que hoje é o melhor time do Brasil, vá até a Arena Corinthians e consiga uma vitória. Talvez o Levi Coupe saiba disso, considere até um empate um ótimo resultado. E é assim que eu acho que tem que ser, você valorizar aqueles pontos que você consegue em situações mais adversas, não é isso? Exatamente, né? O Atlético tem que... até que essa questão de empatar lá vai ser um excelente resultado, né? Caso consiga isso lá na Arena Corinthians, porque a gente está vendo uma evolução. O Corinthians passou por um momento complicado no Brasileiro, principalmente por causa das saídas de alguns jogadores importantes, que eram muito importantes para o Corinthians. Essenciais, o Guerreiro e o Sheik já estava já um declínio por conta da idade dele, mas é um jogador também importante dentro do que o Tite planejava para o Corinthians, né? Tanto é que ele foi uma das grandes bandeiras do Tite durante a sua passagem pelo Corinthians. Só que o Guerreiro era muito importante para o Corinthians e agora ele saindo, foi para o Flamengo, mas o Corinthians parece que se encontrou, né, no campeonato e agora está dando um retorno muito,
positivo para a sua torcida que estava esperando alguma resposta mediante a crise que o clube estava vivendo também. É uma crise financeira, conta de estádio e tal, de direitos de imagem, era uma situação muito complicada no Corinthians, mas o time parece que se encontrou, o Tite conseguiu dar a liga a esse time novamente, e o Corinthians brigando, assim como o São Paulo também está conseguindo aí. Você se encontrou, José? Se encontrou, né? Me encontrei. Você tá mais coradinho, mais feliz? Me encontrei. Tá, né? Encontrei. Vamos seguir no programa, José. Agora vamos falar um pouco do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma partida segura ontem no Mineirão, né? Fez. Ontem, gente, domingo, tá? Por favor. Segunda-feira, hoje, dia 13. Dia 13, um ano depois da Copa. Gente, ninguém lembrou disso ano passado, mas hoje é o dia do rock, tá? Então eu vou pedir depois para o Fausto inserir no vídeo uma trilha sonora a gosto dele, viu? José, falando do Cruzeiro, o Joel ontem fez um gol de... Eu tava até brincando, a gente viu o jogo aqui na redação. O Joel fez um gol de atacante, né? Atacante. Enfim. E aí o Joel ficava... O Rafael do Super Notícia ficou me enchendo, falando, não foi assim e tal, porque era atacante. Ele é gol de atacante, gente. Não vamos discutir também isso, não. Que dá 90% pro passe do Ceará. Mas é o dedo do Luxemburgo, né? O amiguinho Leandro Damião saiu do time, tá numa... Não vou falar geladeira, porque não é assim que funciona. Mas o Luxemburgo tirou o William e Leandro Damião do time. Parece que o time rendeu mais com o Marinho e Joel. Fez um jogo super seguro, conquistou os 3 pontos. Eu achei até que o jogo cabia mais gols. Chance, o Vinícius Araújo. Até meu sobrenome, né? Cabido, né? Cabido mais gols, né, Josias? Isso. O Vinícius Araújo perdeu chance, o Gabriel Xavier perdeu chance. E o que é importante nesse time do Cruzeiro é que, pensando um pouco de uma perspectiva aqui pra frente, primeiro que esse time, na minha opinião, não vai brigar pra cair. Eu acho que há um certo exagero, há uma certa querência, né, Josias, com relação a isso. Não vai cair, esse time não vai brigar para cair. E com as possíveis contratações, talvez, internauta, você até ouça ou veja esse vídeo, já com as contratações do Cruzeiro efetivadas. Tanto de Cícero quanto de Felipe Melo. E o William Correa, né, Josias? Não vamos deixar o cearense de fora. Que é um ótimo jogador, inclusive. Mas é claro que o time vai ganhar outra estigma, esse meio campo do Cruzeiro vai ser muito mais forte do que né? Com certeza. Caso se concretize as contratações, que a gente está falando aqui, né? Pode acontecer aí depois que você assistir, ouvir também, que a gente está falando aqui, vai ganhar encorpar, né? O Cícero é um jogador bastante técnico, né? Mostrou isso aí nas suas passagens por Fluminense e Santos. E o Felipe Melo é um jogador que essas passagens dele pelo futebol europeu deu uma outra cara para o Felipe Melo, né? Ele jogou aqui em 2003, participou da campanha da Tríplice Coroa, era um jogador praticamente desconhecido, assim, mas quando ele foi para a Europa, ele mudou realmente seu patamar, né? Inclusive disputando a Copa do Mundo de 2010 e ficando conhecido por seu temperamento explosivo dentro de campo. Gente, rapidinho, José, pouca gente lembra que naquele jogo contra o Santos, no 3-0 no Mineirão em 2003... Ele fez um gol. Exatamente. Ele tava... Continua a sua essa explanação, né, sobre o cara. O Felipe Melo é um jogador que, a meu ver, encaixa bem ali nesse meio campo do Cruzeiro, apesar de que tá cheio de volante já o Cruzeiro, né? Vai ter que arrumar um jeito de cortar alguns aí, emprestar, porque não dá. Eu vou cometer uma heresia aqui antes de você concluir seu pensamento, Josias. Uma heresia é engraçado, mas é verdade mesmo. Mas você não acha que o nosso glorioso Felipe Melo pode jogar um pouquinho mais avançado? Pode. Não avançado como um meio campo, igual o Cícero, gente, para quem não sabe, é um jogador que já jogou como volante, né, Josias? Ele joga também um pouquinho como armador, mas ele, na minha opinião, rende mais como central. O que é o tal do central? É aquele cara que organiza, como fosse o Ricardo Goulart ano passado, é o cara que organiza o time, o cara que volta, é o cara que busca jogo, é um cara que às vezes está lá na frente, às vezes ele volta para recompor a defesa. Esse é o Cícero. No caso do Felipe Melo, ele pode trabalhar ali também como segundo volante. Isso que eu ia falar. Você ia falar aí, Josias? Desculpa, ele cara. Segundo volante. Ele funcionaria melhor como segundo volante, e aí o Cruzeiro plantaria o Charles ou o nosso glorioso William. Né? O William tem que segurar, né? Tem que segurar um pouquinho o ímpeto dele, né? Poxa, com o Felipe Melo do lado dele, isso que eu tô falando. É o terceiro jogo que ele fica suspenso no Brasileiro. Se for olhar 12 rodadas, né? É muito. 13 rodadas, quer dizer, é muita coisa, né? Então ele tem que segurar um pouquinho. E o ano passado ele foi um jogador que,
considerado pelos jogadores mesmo, né, como o mais violento do Brasil. Então, dá pra ver por quê, né? A gente tem aí uma... Eu não acho que ele seja violento. É que às vezes ele chega muito... Ele é estabanado. Estabanado. Tem que fazer, por exemplo, eu vou citar um jogador que também as pessoas falam que ele é muito violento, mas ele consegue segurar a onda, que é o Leandro Donizete. Ele tomou cartão no jogo de sábado, mas ele é assim, ele toma um cartão, mas depois que ele vai tomar, ele sabe bater, né, digamos assim, né? Ele sabe como faz. É. Eu tô prevendo aqui um clássico interessante, né, ali no meio campo, Felipe né? Melo Felipe Melo, Williams, né, Fabrício, né, Leonardo Silva. Bem explosivo, né? Bom, jogos assim interessantíssimos, bem né, José? explosivos. E o Felipe Melo, no Galatasaray, ele até lesionou, ele começou a temporada, não começou ainda, né, mas ele se lesionou no final do ano, parece. Então ele estaria voltando, mas é um jogador que não tem muito quadro assim de lesões, acho que ele recupera bem rapidamente. Assim... Todo mundo no futebol lembra do Felipe Melo jogar na Copa de 2010, principalmente contra a Holanda. Isso, contra o Snyder. Mas é um jogador que, a nível de futebol brasileiro, é um cara que vai agregar demais, é um cara que está acima da média. É difícil ver um volante no Brasil que esteja até no nível do Felipe Melo. E, claro, o Cícero para organizar esse time e tirar um pouco, né, Josias? Eu acho que o Cruzeiro peca muito por jogar muita responsabilidade em cima do Arrascaeta. Deixa o menino jogar. Isso. Gente, deixa o menino jogar. O Luxemburgo entendeu isso, o Marcelo Oliveira não entendeu isso, né? Gente, deixa a coisa acontecer, que vai dar. Vai indo, vai dar. O Luxemburgo até citou uma coisa interessante que tem que deixar. Ele pode ser um coadjuvante que pode virar algum dia um protagonista, né? Da Arrascaeta, tecnicamente falando, no futebol sul-americano, é difícil ter. É difícil você ver um cara que joga o que o De Arrascaeta joga. Ele é liso demais. Isso. Mas tem que se adaptar, menino novo. Poxa, eu com 20 anos, morando no Brasil, ganhando o que ele ganha, comendo churrasco igual ele come. Poxa, não dá. Não dá. Tem que ter um pouquinho de calma até para pro rapazinho se adaptar ao nosso ritmo, ao nosso futebol. Porque o pessoal acha que é fácil ser jogador de futebol, Josias, mas quantas vezes esses caras viajam por ano? Muita coisa. A gente fez uma matéria Quantos fins de semana esses caras... Claro, futebol acontece no fim de semana. Isso. Mas pensa isso, você ficar todo fim de semana fora de casa. Pois é. A gente fez uma matéria, citando isso no final do ano passado. Exatamente. Mostrando quantos quilômetros rodados, o que dá para fazer durante esses vários dias de jogos. Vou falar que dá para fazer muita coisa. Dá. Eu tô aqui com a tabela de classificação. Vou passar só Josias, a lista dos melhores, aí a gente vai pro Cruzeiro e vai pra zona de rebaixamento. Sim. O líder, é claro, é o Atlético, tem 29 pontos, o Fluminense aparece na segunda posição, né, Josias? Conseguiu um ótimo resultado bem, ontem. Fluminense agora com o Ronaldinho Gaúcho. Esse é um jogo que o Atlético deixou de ganhar, na minha opinião, contra o Atlético Paranaense. O Galo foi melhor, jogou melhor, trabalhou melhor e foi infeliz nas conclusões. E aí o Douglas Coutinho foi lá e fez o gol. Ao contrário do Fluminense, que foi lá e cravou o resultado aos 48 do segundo tempo. Fred, né? Isso. Tem que ver se o Fred vai segurar a onda agora com o Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu vou falar com você que se o Ronaldinho tiver a fim de jogar, o time do Fluminense vai render bem. E aí na sequência temos o Corinthians com 26, o Grêmio com 26, com o São Paulo logo em seguida com 24 pontos. O Palmeiras é o 7º colocado. Por que eu tô colocando o Palmeiras, Josias, que tem 22 pontos aqui no nosso rateio de classificação? O Palmeiras é o time que, na minha opinião, pode chegar lá em cima e brigar de igual para igual contra qualquer um dos que aqui estão, né? Com certeza. O Cruzeiro é apenas o 11º colocado, tá, internauta? Com 16 pontos. E a zona de rebaixamento é formada pelos grandes Santos, Curitiba, Vasco e Joinville, Josias. Tirando o Joinville aí, o resto... Time de respeito, né, cara? Lembrando que o Vasco tá numa fase terrível aí, Sim. já há um tempo, pode ser mais um rebaixamento aí. Em menos de 10 anos, quantos rebaixamentos? Você perdi a conta, 3? 2? 3. Seria o terceiro. Pode ser o terceiro, exatamente. Tá. Então é isso, né, Joe? Exatamente. Então tá bom, meu caro. Agradeço aí mais uma vez a ter participado aqui do programa, mandando um abraço para todos os nossos internautas. Tenha uma boa semana, viu, Josias? Obrigado para você também. Né? Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação. Fiquem com Deus e até a próxima.